Oi pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo com Mate. Então pega teu chimarrão, te aproxega e vamos conversar. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe da novidade, então se tu ainda não me segue, já aproveita, eu vou deixar o arroba aqui embaixo e vai lá me seguir para ficar por dentro de tudo. E sem mais delongas, o vídeo de hoje é para contar a história da descoberta da minha gravidez. Sim, o Otávio foi promovido ao irmão mais velho e logo a Isabela tá aí. Bom, gente, como eu contei no vídeo passado, no mês de novembro, né, no finalzinho de 2021, eu comecei então a cuidar um pouquinho da minha parte física, né, depois de vir de uma recuperação mental ali através da microfisioterapia, que eu também relatei aqui no canal. Eu fiz alguns exames e inclusive um pré-câncer e estava aguardando o resultado desse pré-câncer para que a gente pudesse tomar qualquer atitude em relação a um possível, né, um provável descontrole hormonal, porque eu estava ali há 4 meses sem menstruar. Porém, isso não é nenhuma novidade para mim, já aconteceu em outras situações da minha vida. Então, né, a gente estava aguardando para que pudesse ser encaminhado algum tipo de tratamento, uma investigação maior do porquê isso estava acontecendo novamente e poder fazer qualquer tratamento. Só que o resultado do exame já demora por si só e ainda teve um problema lá, né, no sistema do SUS, que foi hackeado, e aí demorou mais ainda. Daí veio final de ano, festas de fim de ano, né, e esse resultado ainda não tinha saído. Só que eu tava tranquila até então. E aí a minha mãe começou a falar assim pra mim, filha, tua menstruação ainda não desceu? E eu disse, não, mãe. E aí ela perguntou pra mim, não tem nenhuma chance de tu estar grávida, Marina? E eu disse, olha, mãe, se eu tivesse grávida, era pra mim já estar quase ganhando. E, né, eu não tava sentindo nada. Então ficou por isso mesmo. Só que a minha mãe ficou com aquilo dali, sabe? E aí ela dizia assim pra mim, minha filha, mas... E eu comecei a me cuidar e comecei a perder peso. Só que o meu corpo, ele não mudava, tipo, a minha barriga não diminuía. E aí a minha mãe começou a ficar meio, né, alerta com aquilo dali. E ela disse, minha filha, tu não acha que teu corpo mudou e tudo mais? E eu disse, sim, mãe, mudou, porque eu nunca pesei, né, o que eu estou hoje. Então esse é o meu corpo desse peso. Então pra mim era normal, porque eu não sentia absolutamente nada. Quando foi no começo desse ano, ali de janeiro pra cá, a única coisa que eu comecei a sentir foi uns pequenos tremores na minha barriga. Só que eu já estive grávida antes. E com o Otávio foi totalmente diferente. Quando ele mexia era um acontecimento, sabe? Era nítido. E eu tinha enjoo, tinha várias coisas. Então, nem passava pela minha cabeça a hipótese daquele pequeno tremorzinho ser uma criança. E aí, o que eu pensava? Eu tava de dieta, então ou era fome ou era gases. E aí, não dei muita importância. E aí, ficamos assim. Só que quando foi no final de janeiro ali, a minha mãe foi comigo na praia. E aí, ela me viu de biquíni. E ela disse que acendeu o alerta vermelho ali na cabeça dela. E ela disse pra mim, filha, faz um teste, porque assim, ó, o teu corpo, ele tá diferente. Tu pode sim, tá gorda, tá acima do peso, mas não é só isso. Porque tua barriga tá mais baixa, tá mais dura, enfim, não sei o que, falou um monte de coisa. Eu disse, tá, mãe, eu vou fazer o teste. Só que isso foi no dia 22 de janeiro, tá? Era um sábado. E aí eu tinha passado uma semana lá em Arambaré, tava tendo vários casos positivados de Covid. E aí eu vim pra Camaquã e eu acordei com dor de garganta no outro dia. Só que não tava tendo testes aqui, e aí então a gente cumpriu o isolamento. Eu e o Otávio ficamos, né, uma semana, como a médica orientou, isolados, porque poderia ser Covid. E aí foi a semana mais longa da minha vida, porque a princípio eu faria o teste nessa segunda-feira quando eu voltei. Só que como eu tava em isolamento, eu não ia fazer um teste de farmácia sozinha em casa, né? Lógico que não. E aí eu comecei naquela semana,
eu comecei a ficar preocupada, sabe? Mas e se? Porque até então eu não tinha a menor, assim, desconfiança de gravidez. E aí eu comecei a, sabe, a pensar. Quando foi na segunda, aí eu terminei meu isolamento no domingo. E aí na segunda-feira a gente foi fazer o teste de sangue. Fomos direto fazer o de sangue porque o de farmácia é só pra te passar mais nervoso, né? Aí o Lennon trabalhava até as 4 horas da tarde. Ele saiu da rádio e veio me buscar e nós fomos pro laboratório. Só que nessa segunda-feira eu tava assim, ó, muito nervosa. Muito nervosa, não tinha dormido direito de domingo pra segunda. Porque eu já pensava assim, mas e se acontecer, sabe? Eu já tava no estado de nervos. E ele tava super tranquilo e dizia assim pra mim, não fica nervosa, porque eu acho que o que tiver que ser, vai ser. Se for pra acontecer, né? Será? E eu disse pra ele, se for pra acontecer, será o quê? Não é pra acontecer. Só que, né, o que tá feito, tá feito. Aí fizemos o tal do teste. Aí tu tem que esperar meia hora pra ver o resultado. Foi a meia hora mais longa, eterna da vida. E aí fomos pro carro pra abrir o tal do teste. E ele numa paz, né? Tanto que ele disse pra mim, pode abrir enquanto eu tô dirigindo. E aí tá. Aí eu abri. E aí eu li ali a primeira frase, tu nem tira do envelope. É resultado superior a 25, que é o positivo. Eu já sabia, né? Porque eu já estive grávida outra vez. E aí quando eu li ali, eu já comecei a chorar. Daí eu só chorava. Tá aqui, ó. Essa frasezinha abençoada aqui. E eu só chorava com o papel na mão. Daí ele parou o carro, né? Pegou o papel, viu? E eu só chorava. E ele dizia, calma, não fica assim, não te desespera, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tu não tá sozinha. Enfim, todas essas coisas, sabe? Começou a falar um monte de coisa pra mim e tentar me acalmar. Tá, daí eu disse, tá, vamos pra casa, porque minha mãe tá lá já me esperando. E eu só queria um abraço da minha mãe, né? Nesses momentos a gente quer a mãe da gente. Daí nós viemos pra casa e eu desci do carro, a mãe já viu, né? Porque eu tava chorando. Aí ela me abraçou e disse, não chora, minha filha. Eu sabia, a mãe não se engana, não fica assim, vai ficar tudo bem, né? Todas essas coisas. Aí entramos, a minha mãe me abraçou também. E aí a avó pegou e desconversou assim, o Otávio foi dar um café pra ele, né, não ficar ali na volta pra gente se acalmar. Daí nós sentamos, aí minha mãe e o Lennon começaram a conversar algumas coisas que eu vou dizer pra vocês que eu nem sei direito o que eles falaram, porque eu simplesmente tava em outro mundo, assim, sabe? Não conseguia raciocinar direito. E aí, o Otávio, né, já tava na volta, porque ele tava preocupado, porque eu tava chorando, e ele é muito antenado, então ele já tava se ligando que tinha alguma coisa acontecendo. Daí eu peguei e chamei ele pra contar. Eu queria, na verdade, ter gravado a reação dele, sabe, quando eu contasse. Só que no momento eu tava muito nervosa, não tinha como eu pensar nisso, né? Eu pensei na verdade, eu gostaria de ter gravado a minha reação do Lennon também quando a gente abriu o exame, mas eu não tinha condição nem de respirar direito, então quem dirá de gravar alguma coisa, né? Aí eu peguei e disse pra ele, filho, a mamãe tá grávida. E aí, gente, ele encheu o olhinho d'água assim e me abraçou e disse, eu tô muito feliz, mãe, muito feliz. Me deu um abraço bem forte, assim. Vai, aquele abraço foi, sabe, era o que eu precisava naquele momento. Aí tá, mas né, fiquei nervosa ali, daí o Lennon tinha que voltar pra trabalhar, minha mãe tinha que voltar pra casa dela, ela perguntou se vai ficar bem, eu disse vou. E aí fiquei aquela segunda de noite ali, a madrugada toda em choque, assim, sabe? Completamente em choque, surpresa, né? Apavorada, passando um filme na minha cabeça, não dormia a noite toda. E aí fui dormir mais de 6 horas da manhã pensando, e aí eu orava, assim, falava com Deus. E tá, foi uma madrugada extensa. Aí na terça-feira acordei, daí depois das 6 eu mergulhei num sono assim, sabe? Aí às 8 horas o relógio despertou porque eu ia consultar, né? Tinha que correr atrás do tempo. E aí eu fui pra consultar e a minha mãe me ligou. Eu tava esperando e minha mãe me ligou. Eu disse, minha filha, eu vou te buscar porque eu consegui uma ecografia pra agora de manhã já.
pra gente saber aí quantas semanas, porque até então, o que a gente estava imaginando? Que seriam os 4 meses, que era o tempo que eu estava sem menstruar. Ok, fomos fazer a tal da ecografia, porque na quarta era feriado, e aí então ia levar mais uma semana pra mim conseguir esse encaminhamento pelo SUS, né? Ok, fomos fazer a ecografia. Quando a médica passou lá um negócio na minha barriguita, já apareceu um nenê totalmente formado, né? Muito maior de quando eu descobri do Otávio, e eu descobri com 13 semanas. Ele já estava formado também, mas era muito enorme. E aí eu falei, meu Deus, mãe, olha ali. E aí a médica disse pra mim, bom, tu já tá grávida de 7 meses. Quando ela falou 7 meses, eu saí do ar, sabe? Porque o que eu senti naquele instante foi muita culpa. Eu me senti extremamente culpada de ter uma vida crescendo dentro de mim há 7 meses e eu não ter sentido absolutamente nada, não ter prestado atenção, né? Então eu não tinha tido o mínimo de cuidado nessa gestação, né? Não tinha feito pré-natal, nada. Bebi, tomei medicação, era... E naquele minuto, assim, em instantes, passaram todos esses pensamentos na minha cabeça. E aí eu dizia, meu Deus, eu nunca troquei uma palavra com esse bebê. E aí dali ela já falou assim, e é uma menina. E aí foi tudo assim, tudo muito rápido. E aí eu demorei, assim, sabe, pra voltar, tanto que eu nem prestei muita atenção. Foi uma eco que eu não consegui aproveitar muito bem, não foi uma experiência muito boa. Mas enfim, já passou, tá tudo certo. Aí eu pedi pra ela pra mim escutar o coração novamente, porque eu não tinha nem conseguido prestar atenção. Aí ela colocou pra mim ouvir. E aí é muito bom, assim, a sensação de tu escutar o coração do teu filho batendo, sabe? Da tua filha batendo, assim, aquela vidinha dentro de ti. É uma sensação muito emocionante, assim, é muito impagável. Então, daquele momento é o que fica, assim, sabe? E aí tá, aí a gente saiu do consultório. Só que eu tava, assim, nessa sensação de culpa. O pavor, né? O medo, o susto tinha dado espaço pra essa culpa. Aí a minha mãe começou a conversar comigo, falou, olha, minha filha, não adianta tu te sentir agora assim, tu não tem culpa, tu tava doente, tu não conseguiu distinguir, enfim, agora é pensar nesses 2 meses que nós temos pela frente, porque é a gestação mais rápida da história, né? A gestação consciente mais rápida da história. E aí tá, daí a gente veio pra casa, já era quase meio-dia, aí eu avisei o Lennon pra ele vir aqui, que eu tinha coisas pra eu contar pra ele. Só que nesse dia eu recebi tanto amor, sabe, das pessoas, da minha família, da minha mãe, do Lennon, da mãe dele, sabe, tanta coisa boa. O Otávio tava numa felicidade tão radiante, sabe, com aquela situação, que eu comecei a ficar em paz, sabe, meu coração começou a ficar mais em paz. Porque eu creio que nada ocorre fora do controle de Deus, sabe? Claro que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, lógico, né? Aquilo que a gente faz vai haver uma consequência, mas eu creio que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Então, quem era eu para questionar, sabe, se esse era o momento? Eu achava que não era, mas se esse era o momento de eu gerar uma nova vida. E Deus sabe o quanto eu amo ser mãe, o quanto isso me preenche, o quanto isso é fundamental e dá sentido para minha vida, né? Ele me deu o Otávio em um momento na qual eu precisava desse sentido, e eu acredito que a Isabela agora veio para completar isso, né? Que na verdade eu nem sabia que ainda faltava, né? Eu tava procurando preencher com outras coisas, né? Eu fiz do final do ano de 2021 para 2022. Eu fiz vários planos para este novo ano, né? Eu tracei pensamentos, mas a gente faz alguns planos e Deus faz outros. E eu creio de todo o meu coração que os planos de Deus são maiores que os meus. Então, aquilo começou assim a me trazer uma paz, sabe? Uma paz. E aí de noite também o Otávio começou a conversar com a barriga, assim, com a Isabela. E aí ele disse pra mim, a gente tava assistindo um filme, que eu inclusive fiz um vídeo lá no Instagram de indicação, que é O Violino do Meu Pai. E no filme o cara nunca teve interesse em ter filhos e tal, ele não era uma pessoa muito amorosa pela história de vida dele.
E aí acaba que pela situação ele precisa cuidar da sobrinha dele e se tornar um pai. E aí o Otávio tava olhando comigo e ele disse pra mim: pois é, né, mãe? Tem tantas pessoas que sonham em ter um filho e não podem. E algumas que nem querem, mas tem, que nem tu, que nem tava pensando em ter agora, mas tá grávida. E eu disse: pois é, né, filha? Ele disse: mas foi porque eu pedi muito pra Deus. E aí, sabe, aquilo assim, foi tão puro vindo dele, assim, uma criança de 7 anos. E ele tava com uma preocupação tão grande comigo e com a irmã e tudo mais. E aí, então, dali por diante foi só alegria. Aí eu comecei já a contar pras pessoas. Fui contar pro meu pai, né, porque o meu pai tava lá em Arambaré, né, tava em outra cidade. E aí comecei a contar e todo mundo, claro, ficou extremamente surpreso, em choque, né? Principalmente quando eu falo que são 7 meses. Mas todo mundo só tive palavras de carinho, sabe? E de afeto. E isso realmente é importante, porque infelizmente a gente pensa muito, né? No que as pessoas vão pensar e o que vão falar. E vai ter, sempre vai ter. Mas eu tô pra dizer pra vocês que eu tô muito com meu coração em paz, sabe? Tô muito feliz com esse momento e eu acredito que a Isabela vai vir pra completar a minha vida, pra dar sentido pra minha vida. E é isso, eu tô muito feliz. E eu quero dividir tudo com vocês aqui no canal dessa nova fase, dessa nova etapa. Então eu espero que vocês compartilhem esse momento comigo. Já aproveita e se inscreve aqui no canal se não é inscrito, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa novidade, não esquece de deixar o teu like, compartilha aí o conteúdo e até o próximo vídeo, tá certo? Um beijo no coração e até mais!